E a gente volta a falar sobre a proposta aprovada no Senado que busca conter a alta no preço dos combustíveis. A proposta da emenda à Constituição, que passou no plenário nesta terça-feira, estimula a competitividade dos biocombustíveis em relação aos concorrentes fósseis. E para isso a proposta é reduzir impostos sobre os tributos cobrados em cima destes produtos. O regime fiscal diferenciado deve valer por pelo menos 20 anos. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o advogado especialista em agronegócios, Frederico Favacho. Boa noite, Frederico, seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Bom, para a gente entender, essa medida ela é eficaz para conter a alta dos preços e em quanto tempo é possível perceber assim, alguma mudança? Deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui, né? Só nesse entendimento. É que nós temos concorrendo duas medidas ao mesmo tempo, né? Nós temos a PLP, que é um projeto de lei complementar, o 18 de 2022, que é aquela que quer reduzir o ICMS em cima dos combustíveis, colocar o teto de 17%, estimular que os estados zerem as alíquotas mediante compensação. Essa PEC que nós vamos mencionar aqui agora, Marcelo, a PEC 15, também aprovada no Senado agora, ela está nesse contexto, mas ela é um pouquinho diferente no seguinte sentido: ela não está se propondo a reduzir tributos. O que a PEC 15 propõe é a manutenção desse regime tributário diferenciado para os biocombustíveis, de tal maneira que eles continuem sendo mais baratos, né, em relação aos combustíveis fósseis. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se a ICMS em cima dos combustíveis fósseis ficar diesel e gasolina ficarem 17%, então o ICMS em cima do etanol, do biodiesel, tem que ficar numa margem menor, numa alíquota menor, de tal maneira que você continue mantendo a competitividade dos biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis. Já que existe, não é, essa PLP que eu mencionei, a 18, que está reduzindo a tributação em cima dos combustíveis fósseis, então também é justo que você mantenha, não é, essa diferença favorável em relação aos biocombustíveis. Então, essa é a PEC 15 que foi aprovada, inclusive por unanimidade, né, já em segundo turno no Senado, por 72 votos. Ok? Bom, é interessante isso que você explicou, porque de uma certa forma aí já estava uma pressão, né, para que se tomasse alguma atitude com relação a isso. Até porque a gente sabe que de uma certa forma o preço dos insumos subiram, os combustíveis também. O produtor, ele teve aí problemas seríssimos em cima disso, porque aumentaram também os custos de produção. De uma certa forma, piorou para todo mundo, né? Mas para a cadeia produtiva do agronegócio nem se fala, né? A gente não pode esquecer que a produção do biocombustível ela está essencialmente ligada também aos fertilizantes. E os fertilizantes também têm cotação mundial e também estão sofrendo, né, os reflexos da guerra na Ucrânia, das dificuldades de importação, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, também há esse reflexo, além dos outros custos e além sempre da questão climática que pode afetar. Por isso, é muito importante, para fins de estimular o biocombustível, o etanol, o biodiesel, né, que são
ecologicamente mais sustentáveis. Eu vi a chamada anterior falando sobre a questão, né, da sustentabilidade. Pois é, o biocombustível ele é mais sustentável porque ele sequestra carbono, né, da atmosfera, ele é renovável, enfim. Então, para se preservar essa matriz energética, que é importante, é relevante no Brasil, você não pode perder a competitividade, né, em relação ao combustível fóssil, por exemplo, pela questão tributária. Né? É preciso manter o que o mercado chama de um markup, ou seja, uma diferença, né, um delta entre o biocombustível e o combustível fóssil, exatamente para que, mesmo quando os custos de produção do biocombustível sejam equivalentes ao custo do próprio combustível fóssil, ainda assim você consiga manter lá na bomba o preço mais baixo dos biocombustíveis, exatamente porque a tributação será menor. Então, se você desce a tributação do fóssil, do combustível fóssil, claro, a tributação no biocombustível tem que acompanhar. Frederica, uma coisa tão importante que você falou aí, né, até com relação à reportagem anterior, a gente tem a questão da sustentabilidade. Já passaram tantos programas, né, de apoio aí ao etanol, né? Quantos recursos já foram destinados aí para o setor, inclusive para que a gente pudesse, na questão de melhorar a qualidade do nosso produto, e hoje a gente é até autossustentável nessa questão. Quantas usinas tem no Brasil? Você pega ali no interior de São Paulo, perto da região de Araçatuba, São José do Rio Preto, a gente tem tantas áreas aí destinadas para a produção de etanol, e a gente ainda fica nessa luta, né? Quando acontece uma situação como essa dos combustíveis, uma briga com a questão da gasolina, e se a gente tem um produto nosso que a gente poderia fomentar muito mais. Não. Por que será que a gente Exatamente. continua nessa briga, sendo que a gente tem o melhor combustível, podemos dizer, do mundo? Olha, muito importante o que você disse, Marcelo. Vou aqui lembrar rapidamente que o Brasil, em termos de energia, né, o Brasil tem um papel destacado no mundo, porque nós temos quase que 50% da nossa matriz energética ela é renovável, seja hidroelétrica, seja eólica, solar, mas principalmente, isso faz muita diferença, os biocombustíveis, né? Que concorrem diretamente com o combustível fóssil. E a gente já falou da importância ambiental, da questão de sustentabilidade. Mas por que, né, que nós somos ainda tão apegados ao combustível fóssil? Tem questões históricas, do primeiro pró-álcool até o segundo momento em que nós tivemos, né, mais incentivos e aí tivemos uma frota flex, nós tivemos alguns momentos em que a oferta de etanol ficou muito baixa, então faltou. E um ponto que eu acho que é o mais importante é que, na mentalidade do consumidor médio, o etanol, por exemplo, perderia em eficiência quando comparado com a gasolina. Então, existe um markup, de novo usando a expressão markup, aquela diferença, aquele delta no mercado, que entende que o etanol tem que estar pelo menos 70% do preço da gasolina para compensar a perda de eficiência que teria. O que, na verdade, primeiro, em parte já está superado, né, pela tecnologia dos novos carros flex, os novos motores, pela própria evolução, né, técnica da gasolina, do etanol, mas isso também não deveria importar tanto assim para o consumidor. O consumidor deveria lembrar, de novo, da questão da sustentabilidade desse produto, do quanto ele é ambientalmente mais vantajoso e, principalmente, que ele é um produto 100% nacional. E aí ele não está sujeito diretamente àquela questão da variação dos preços do barril de petróleo no mercado internacional, percebe? Indiretamente, alguns preços internacionais, como o fertilizante, como eu mencionei, afetam o custo, mas no final do dia, né, é um produto 100% nacional.
Ai, 100% nacional é muito bom, né? Se nós adotássemos esse produto como primeira fonte aqui do combustível, com certeza a gente não precisaria passar por esses perrengues como a gente está vendo agora, né? Esses fatores externos que pressionam a gente aqui no Brasil, e aí a gente precisa ficar fazendo essa matemática e cobrando dos deputados e senadores uma forma de a gente pelo menos aliviar essa situação, como aconteceu agora, né? Que até foi demorada, na minha opinião, né? Já deveria ter tomado essa situação há muito tempo, porque imagina-se quanto que já não gastou aí os nossos produtores para tentar manter esses custos de produção que estão cada vez mais caros, né? E na tua opinião aí, essa guerra fiscal entre estados, entre a federação, entre essa política, né? Que falta ainda um objetivo comum entre estado e federação. Quem sai perdendo com isso, mais uma vez, é o setor do agronegócio e a própria população, né? É preciso ter uma política pública para a gente não precisar mais passar por isso? Marcelo, você resumiu muito bem, né? Tem um pouco a acrescentar: políticas públicas, políticas de Estado, políticas permanentes, não políticas de governo, né? Porque os governos vêm e vão, o Estado fica. Então, políticas permanentes, políticas... não adianta fazer uma política quinquenal, nós temos que fazer uma política pensando nos próximos 10, 50 anos. Dito isso, né, o problema da guerra fiscal é, na essência, um problema do nosso modelo federalista, tá? E é um problema que não é de hoje, mas ele se agrava, sem dúvida nenhuma, em momentos de crise, né? Quando na casa em que falta pão, ninguém tem razão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, num momento como esse que nós atravessamos, sem dúvida nenhuma, né? Essa discussão de quem vai perder mais, né? E eventualmente o governo federal querendo fazer cortesia com o chapéu do governo estadual, enfim, essa é uma discussão longa e lamentavelmente não vai se resolver tão cedo. Mas, enfim, eu acho que o grande anúncio do dia, né, é realmente saber que a PEC vai garantir que o preço do biocombustível lá na ponta, tá? Porque isso a gente não está falando na usina, nem na distribuidora, a gente está falando na ponta, no posto, o preço do biocombustível, do etanol e do biodiesel, eles continuarão tendo um diferencial tributário de forma a manter a sua competitividade em relação ao combustível fóssil. Ô Frederico, agora é preciso que tenha uma fiscalização, né, em cima disso, porque a ponta agora é responsável para que realmente os preços possam cair, a população seja beneficiada e os nossos amigos produtores também, né? Porque não adianta nada a gente ter uma PEC e no dia a dia, a gente já sabe que isso aconteceu no Brasil várias vezes, na prática isso se resumia apenas à PEC. Na tua opinião, será que a gente vai conseguir a consciência lá da ponta, que são os postos de combustíveis, e realmente fazer acontecer? Porque se já foi feito o trabalho por aqui, agora depende da responsabilidade de quem está lá, né? Eu acho que sim, Marcelo, eu explico por quê. Como o objetivo dessa PEC é manter a diferença do preço final do etanol com a gasolina, né, para a gente fazer uma comparação, se essa diferença não for respeitada, e é até interessante, porque essa diferença, a PEC ela ainda precisa de uma lei complementar, né? Mas a própria PEC diz, enquanto não houver uma lei complementar, explicando como é que vai ser esse regime tributário diferenciado para os biocombustíveis, deve ser observada, né? Fica respeitada e deve ser observada a diferença nesse momento. Aliás, a diferença de 15 de maio, se não me engano, a diferença que você tinha entre os dois combustíveis no dia 15 de maio. Então, aquela diferença vai ter que ser mantida. O que vai acontecer? Se no posto essa diferença não for mantida, o consumidor provavelmente vai deixar de comprar etanol e comprar
o combustível fóssil, a gasolina, né? Por uma questão cultural, enfim, com o que eu expliquei há pouco. E aí isso significa que vai ter menos demanda na ponta ali, as distribuidoras vão sentir isso e, obviamente, isso vai repercutir também lá com as usinas. E aí as usinas vão entender o que está acontecendo e vão ser o porta-voz dessa, digamos assim, dessa fiscalização. Além do próprio consumidor, sem dúvida nenhuma, que vai poder notar que a diferença, né, dos preços se aproximou em vez de se manter sempre a mesma. Com certeza, a gente vai continuar acompanhando, né? O que a gente espera é realmente que caia aí os preços e que os nossos produtores possam ser beneficiados e que os custos de produção aí possam cair também para que eles possam trabalhar tranquilamente. Frederico, muito obrigado, viu, pela sua análise. Foi muito importante para a gente poder entender todo esse processo, o que vai ser, né? Foi uma análise bem profunda e a gente agradece muito sua participação aqui no Agronoite. Sempre à sua disposição, Marcelo. É um prazer falar com você e com seus espectadores. Uma boa noite.